Salve, salve, nono ano! Estamos de volta com mais um vídeo aula, a nossa primeira aula do quarto bimestre. Vamos dar continuidade aí nos conteúdos, né, que foram trabalhados no terceiro bimestre, e com certeza vamos trabalhar alguns assuntos novos, né, que vão entrar aí na grade curricular de vocês. Bom, então você já me conhece, professor Euler Santos. Para quem não me conhece, né, professor Euler Santos é professor de matemática, e nós vamos continuar aqui trabalhando com o suporte, né, de você. Então, trabalhando no suporte aí de matemática, e vamos estar sempre pronto para tirar sua dúvida, tá bom? Em qualquer momento você pode enviar sua mensagem aí para eliminar sua dúvida, questionamentos, né? Então, a nossa aula, ela vai ser baseada naquilo que vocês têm aí no livro de vocês, tá bom? Então nós vamos trabalhar junto os assuntos que estão trabalhados em sala de aula. Então, nesse primeiro momento, nós vamos conhecer um pouquinho mais, né, do conteúdo que vamos trabalhar. Pessoal, o assunto que vai ser dado hoje, vocês já trabalham ele de uma forma aplicável na vida de vocês, né, no cotidiano. Porém, não tão expressamente dessa maneira que a gente vai ver no livro, né? É claro que vocês conseguem visualizar isso, né, compreender através de uma explicação. Aí você vai entender como e por que está sendo utilizado essa devida situação. Então a nossa aula de hoje, ela vai ser baseada justamente para você conhecer um pouquinho mais aí da estatística, né? Nós temos falado um pouco da estatística, mas ela é uma parte da matemática, né? É uma ramificação da matemática que trabalha os dados, né, de uma determinada população, de um determinado evento. E a estatística, ela trabalha aí um conjunto, né, um conjunto de informações. E é claro que vai ser feito um levantamento, né, de dados, de informações, e essa moda, né, de estatística, ela vai estar definindo ali ou analisando aquela determinada situação. Então é muito comum nós vermos situações de dados estatísticos. Por exemplo, crescimento populacional, né, de um país, de um estado, né? Nesse caso, o nosso país tem o crescimento populacional definido pelo IBGE, né? Então ele vai verificar aí se há crescimento, se no caso há diminuição de pessoas, né, de habitantes de um determinado local. E temos também exemplo de crescimento de bactérias, enfim, olha, por exemplo, nessa pandemia, né, o coronavírus, como é que ele se expandiu? Ele teve origem em uma pessoa, aí foi passando de um para outro e daqui a pouco já passou para milhões, né? Então isso aí, ó, é uma forma de dados estatísticos, né, onde o número de pessoas infectadas está sendo relacionado com a origem, né, inicial ali. E isso pode ser representado através de gráficos. Então, todo dia, nos jornais, na internet, né, nós estamos trabalhando isso com dados estatísticos. Por exemplo, para quem possui aí um canal no YouTube, né, um de vocês aí que tem um canal no YouTube, verifica que lá no YouTube tem ali um gráfico, né, que representa o pico, né, que você tem a quantidade de visualizações, a quantidade de likes e tudo mais. Então isso aí, ó, nada mais é do que um dado estatístico. Por exemplo, a internet quando fica oscilando ali, né, no caso a sua internet, para fazer, por exemplo, o upload ou download, você tem ali uma certa informação em relação à quantidade, né, de gigabytes ou de terabytes, né, dependendo aí, que está sendo utilizada. Então o processo de velocidade da internet, ela pode ser representada também através de um gráfico, né, através aí de uma determinada informação, para você ter um estudo estatístico, né, direcionado àquele uso que você está fazendo. Então também tem vários exemplos. Se for citar exemplos, a gente vai parar a aula todinha aqui só falando exemplos sobre dados estatísticos. Então nossa aula de hoje, ela vai ser baseada naquilo que a gente já tem em comum no nosso dia a dia. Porém, a gente vai estudar, né, cada um tipo de gráfico, vamos ver a diferença de um para outro, e na nossa próxima aula nós vamos aplicar uma atividade para você entender, né, como é que é feito o estudo dentro de um gráfico, a relação dentro do gráfico. Por exemplo, no período de eleição, sempre há ali informações em relação aos candidatos, né? Tantos por cento diz que querem votar, tantos por cento diz que não.
por exemplo, do governo atual, quem é que concorda que o governo está bom? Outra população concorda que o governo está ruim. Outra população diz que não opinou de nenhuma das opções. Então, isso aí é estatística. Você está trabalhando a população e um certo dado está sendo levantado, né? Então, se nós fôssemos pensar isso aqui no nosso ambiente escolar, como é que eu iria pensar isso, professor? A quantidade de alunos que estão presentes ou estão somente no modo online, né? Tantos alunos estão no modo online, tantos alunos estão no modo presencial. Isso aí é um dado estatístico e a gente vai utilizar para a gente representar na nossa aula as informações precisas, né, relacionadas a esse assunto. Bom, então convido você a pegar o seu livro, né, acompanhar o professor para nós fazermos a leitura, a interpretação de algumas informações e, com certeza, vamos dando exemplos. Então, o livro de vocês, pegue o livro, né, um marcador, um pincel, seu marcador, para você marcando os tópicos principais aí do livro de vocês, para vocês estudarem as definições, porque o que é importante é você lembrar da definição, né? Então, olha só, nós temos aí na página 3 do livro de vocês, gráficos e tabelas utilizados na representação dos dados de uma pesquisa. Então, vamos colocar nossa aula, né? Vamos colocar aqui no quadro a nossa disciplina, nosso componente curricular. Nesse caso é matemática. Matemática. E como vocês são no ano, deixa eu colocar aqui, né? Nono ano. Professor, você já sabe, né? Beleza. Então, o nosso assunto ele vai ser trabalhado aí, ó, é a estatística, né? Mais precisamente, gráficos e tabelas, né? Vou colocar aqui embaixo o tipo de gráficos. Tipos de gráficos. Pronto. Pessoal, nesse primeiro momento, vocês irão identificar os tipos de gráficos que nós temos aí para estudar, né? Vocês vão observar que a diferença de um para outro é no formato, claro, e na forma das informações estarem inseridas naquele determinado dado. Então, por exemplo, existe coluna, existe linha. Se você não lembra disso aí, ó, não esqueçam, linha é no sentido horizontal, coluna é no sentido vertical. Então isso é muito importante você saber. Por quê? Porque nós utilizamos essas informações para perguntar para o aluno: um determinado dado está na linha tal, na coluna tal. Isso aí é importante você saber, tá bom? Bom, então vamos lá. Gráficos e tabelas utilizados na representação dos dados de uma pesquisa. Vamos fazer a leitura para a gente interpretar e responder essa pergunta bem aí. Para evitar interpretações equivocadas de gráfico, fique atentos a alguns detalhes como o período que se refere à pesquisa, ou seja, a data, né? O período é ali a data, né? O ano, o mês, o dia em que está sendo realizada essa pesquisa. Escolha da amostra que participou da pesquisa. Então, por exemplo, se você vai escolher ali, ó, uma determinada população, você tem que mostrar, por exemplo, tantas pessoas participaram aí dessa pesquisa. O público era jovem, o público era idoso, o público era criança. Então, isso é importante você colocar nos dados, né? Utilização adequada da escala. O que é uma escala? Escala é para representar a quantidade de população. Então, por exemplo, o tamanho aí do mapa, ele cabe no livro, né? A frase, né? O Brasil cabe no livro, significa que a gente está feito um mapa, né? O mapa do Brasil. Então, a escala é justamente o tamanho, né? Ali, no caso, vamos usar centímetro, relacionado com o quilômetro, né? Isso aí é uma informação, um exemplo, né, de como utilizar a escala. Porém, a escala, por exemplo, a idade variou de 0 a 40 anos, a idade variou de 10 a 19 anos. Isso aí é uma escala, tá bom? Onde está te dando uma informação e a variação que está sendo feita.
Olha aí, ó, fonte das informações e data. Então no gráfico sempre vai ter que ter a fonte de informação. Ah, foi pesquisado na internet, data tal, hora tal. Isso aí é importante lá abaixo, né? Legendas explícitas corretamente. As legendas que vão representar as cores, né? Para você identificar no gráfico através de cores. Porque as cores elas trazem mais atenção para a população, tem mais foco, né? Quando você trabalha as cores, você vê, identifica lá uma legenda, né? Que como fazer o estudo e identificar lá num determinado levantamento a informação. Tipo de gráfico utilizado. Então, dependendo da situação, você vai ver qual tipo de gráfico vai ser utilizado, né? Porque existem vários tipos de gráfico. Então, olha só. Com esses detalhes em mente, considere o exemplo a seguir, que é de uma propaganda de dezembro de 2018. Ela traz um gráfico referente à pesquisa realizada em março do mesmo ano. Então aí esse gráfico que nós estamos vendo aí é um gráfico circular. E muita gente chama de gráfico de pizza, né? No modo pizza. Dá para perceber que realmente tem um formato de pizza circular. Mas o nome dele não é gráfico de pizza, o nome dele é gráfico circular, tá bom? Então nós temos aí o Jornal do Dia, olha aí, ó, a data foi dia 11/12 de 2018, terça-feira, dezembro de 2018. 90% dos brasileiros preferem o feijão gostinho bom. Então, o que foi estudado aí, ó? O que está sendo estudado? É o gosto do feijão, né? Quem gosta de feijão aí. Então, 90% dos brasileiros, então 90% é quase o total, né? Falta apenas 10% do total. Então, 10% das pessoas não gostam de feijão. Isso aí devido à pesquisa. Então, outras marcas, 10%, o gostinho bom é 90%. Então, esse gostinho bom, ele é aí o favorito da galera, né? É o favorito das pessoas que foram feitas essa pesquisa. 10% diz, eu não gosto desse feijãozinho, não. Bom, o gráfico mostra o resultado de uma pesquisa realizada em 2018, que é o período, com 500 moradores. O que seria esses 500 moradores, professor? Olha aí, lá no item, né, nós temos aí a escolha da amostra que participou da pesquisa. Então a escolha quem foram os moradores de uma certa cidade do país. Então essa daí foi a nossa informação, né? Você percebeu algum problema na forma como as informações foram apresentadas na propaganda? Fique sua resposta. Bom, essa aí é uma pergunta pessoal, então você vai responder para poder enviar para o professor ver o que você escreveu, tá bom? Então, dependendo aí da situação que você percebeu, você vai responder ela, né? O questionamento da questão aí, de acordo com aquilo que você tem aí em mente. Ou percebeu, né? Personagem. Nós temos agora o tipo de gráfico, né? Na página de número 4, nós vamos trabalhar agora os tipos de gráfico. Observe aí, ó, olha só. Há momentos em que o mesmo conjunto de dados pode ser representado por diferentes gráficos, mas a escolha entre um tipo ou outro pode facilitar a leitura das informações que se deseja transmitir. Vamos relembrar os tipos de gráfico mais comum e identificar seus elementos. O nosso primeiro gráfico é gráfico de coluna, ok? Então, o nosso primeiro gráfico é um gráfico de coluna. Então esse gráfico ele é comum a gente ver, pessoal, principalmente aí no Jornal Nacional, né, ou no Jornal do Amazonas. Ultimamente nós temos visto aí em relação ao crescimento do número de casos, né, do novo coronavírus. E lá no jornal aparece lá a informação, né, sobre o pico, né, se aumentou, se diminuiu, teve uma queda, tantos por cento. Então isso aí é uma informação que se dá através do gráfico, né? É claro que nem toda vez aparece de coluna, muitas vezes aparece também de linhas, né? Outra vez, você vai aprender daqui a pouco outros tipos. Então, gráfico de coluna, olha só, vamos fazer a interpretação direta aqui em relação ao gráfico de colunas. No gráfico de barras, verticais ou de colunas, os valores da variável estão representados no eixo vertical. No eixo vertical, né? Como no exemplo lá. Considere apenas o primeiro semestre desse ano. Qual foi o consumo médio mensal de energia elétrica nessa residência? Então nós temos aí do lado, ó, consumo de energia elétrica de uma residência no primeiro semestre, né?
Então, o que a gente vai pegar a informação aí? A gente vai pegar as informações, olha, nós temos aí embaixo os meses e na lateral, no sentido vertical, o consumo em quilowatts, né? Então, observe aí, ó, que no mês de janeiro foi consumido 270 quilowatts. Em fevereiro foi consumido 260 kW, em março 200 kW, em abril 185 kW, em maio 170 kW e em junho 190 kW. Então, para determinar o consumo médio, isso aí é uma mediana, né? É uma média aritmética, o que nós fazemos? Nós somamos e dividimos pela quantidade de elementos. Nesse caso aí, ó, são quantos? Se é um semestre, são 6 meses, correto? Então nós temos aí, ó, a resolução dessa situação vamos somar as informações, né, desse gráfico. Só lembrando que ele é um gráfico de colunas, as colunas dando sentido assim, ó, vertical, ok? Então essa aí é a nossa informação que nós temos precisa aí. Então vamos somar as informações que nós temos aí e dividir pela quantidade de elementos, né, do conjunto. Então é 270 mais, no mês de fevereiro foi 260, no mês de março foi 200, no mês de abril foi 185, no mês de maio foi 170 e no mês de julho foi 190. Então nós vamos somar e dividirmos pela quantidade de elementos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é semestral, nós temos 6 meses, né? Então observem aqui, ó, que nós vamos encontrar uma média, né? Então nós vamos fazer a média desses valores. Então 270 mais 260 mais 200. Deixa eu verificar aqui. 270. Vamos colocar bem aqui para a gente somar, né? Fica mais fácil. 270, 260, 200, 185, 170. 190. São 5. 6 mais 7, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 9, 37. Agora 3. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. 1.275 é a nossa soma. Então isso aí dá 1.275. Então vai ser igual a 1.275 dividido por 6. Então vamos dividir isso aqui por 6, né? Então 1.275 dividido por 6, vamos colocar aqui, ó, 12, não dá para dividir, vai por 2. 12 por 2, 6 dá 2, 2 vezes 12, para 12 nada, 0, né? Baixo 7, 7 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 6 é 6, para 7 sobra 1, baixo 5, 15 por 6 dá 2, 2 vezes 6, 12, para 15, 3, 3 não dá, mas é para sempre uma vírgula, né? Então 30 dividido por 6 é 5. Então dá 212,5 quilowatts, né? Quilowatts por mês. Então 212,5 quilowatts por mês. Então nós temos aí, ó, o consumo médio mensal, né, da energia elétrica nessa residência. Então temos aí, ó, essa pessoa consome 212,5 quilowatts por mês, ok? Então observe aí, ó, nós fizemos a identificação dos valores tendo a informação no gráfico, né? Faz a interpretação e depois resolve a soma, né?
Ok? Tudo bem? Tranquilo? Nenhuma dúvida aí? Muito bem. Então, continuando aí, nós temos o seguinte, ó. Aí embaixo. O gráfico ao lado mostra a proporção da população com carteira de trabalho assinada. Esse que é um problema atualmente, né, gente? Tem quase 3 milhões ou 1 milhão, não estou bem informado, de pessoas, 1 milhão de pessoas desempregadas. De acordo com o censo demográfico de 2000, o censo demográfico de 2000 e de 2010, né? Essa proporção é dada pela razão entre o número de pessoas com 16 anos ou mais de idade ocupadas em trabalhos formais e o número de pessoas ocupadas em determinado período de referência. Nesse exemplo, o uso do gráfico de colunas múltiplas possibilita a comparação das proporções de acordo com o sexo e o ano do censo. Então, nós temos aí, ó, qual o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais em 2000? Então, nós vamos pegar aí embaixo, ó, a cor verde e a cor roxa, né? A cor verde significa o censo de 2000. A cor roxa significa o censo de 2010. Então, lembram aí que lá na página anterior ele falou assim, ó, que nós temos que ter a legenda. A legenda aí está sendo utilizada as cores, né? Lembra que eu falei das cores? Por que é utilizada as cores, professor? Para a pessoa que for fazer o levantamento e o estudo aí dessa questão, ela identificar de forma mais rápida e precisa as informações da questão, ok? Então, olha só, qual o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais em 2000? Então, em 2000, nós temos aí, ó, em relação homem e mulher, em 2000 a mulher ficou verde, né? Em verde, a mulher lá, ó, tá em verde. Então, 51,3. Então, nessa questão aí, eu vou apagar aqui, né? Dessa questão aí, basta nós pegarmos o que? A informação está acima do gráfico, né? Temos a informação acima do gráfico aí de colunas, né? Então, observe aí, ó, que está de verde, né? Que foi a pesquisa feita em 2000, ele quer saber em 2000. Então, a letra A dessa pergunta aí é 51,3%, ok? Então, temos aí, ó, a nossa letra A respondida, nosso exemplo, né? Temos aí a letra B. E qual o percentual de homens ocupados em trabalhos formais em 2010? Agora, 2010 está na cor roxa, né? Observe aí que na cor roxa, o ano 2010 foram feitos o estudo em relação aos homens, né? 59,2, né? Dá para vermos aí nessa informação do gráfico que o total de homens é igual a 59,2. Então, fazendo aí a soma, né, nessas duas informações, vamos ter o total da população. Então, nesse primeiro momento, gente, estudamos aí, ó, o tipo de gráfico, né, o gráfico de colunas. Então, o gráfico de colunas é importante que você saiba identificar os elementos de uma determinada posição, né? Ou também você tem que saber aí, ó, ver que a legenda ela leva você nas informações precisas de determinada questão. Ok? Então, o nosso primeiro tópico aí foi gráfico de colunas. Agora nós vamos para a página posterior, página 5, gráfico de barras horizontais. Então, observem aí, ó, que nós vamos fazer um estudo e cada gráfico vai ter aí uma diferença, né? Então, gráfico de barras horizontais. Barras horizontais. Bom, pessoal, observem que no anterior, no gráfico de colunas, nós representamos assim, né? Observe que os gráficos, no gráfico de coluna, por exemplo, nós temos aqui, ó, a nossa representação no gráfico fica dessa maneira, né?
em uma determinada posição, fica dessa maneira, né? E na forma de colunas. Já no gráfico de barras horizontais, a nossa informação ela vai estar na forma horizontal, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui, né? Observe que agora, qual é a diferença? Um está na forma coluna e o outro está na forma horizontal. Então, observe que no estudo que é feito aí na lateral, né, do livro de vocês, temos o seguinte, ó, no gráfico de barras horizontais, os valores da variável estão representados no eixo horizontal, agora já no sentido horizontal, na primeira era vertical, certo? Como no exemplo lá. Sabendo que o índice da densidade da malha rodoviária calcula o total de quilômetros pavimentados para cada 1000 quilômetros quadrados de área do país, explique o significado do número indicado da barra referente ao Brasil. Então, num lado aí temos aí os países, né? Tem o Brasil, Argentina, Canadá, Austrália, Rússia, China, Estados Unidos, né? Observe aí, ó, que cada um desses países existe uma quantidade de quilometragem que foi feita a densidade da malha rodoviária, né? Pavimentada. Então, o país que lidera aí com pavimentação é os Estados Unidos, né? Está em primeiro lugar, como vocês podem observar no gráfico. O segundo país mais pavimentado as ruas, né, é a China. Nós temos aí a China, né? Os Estados Unidos tem 438,1 km quadrados, a China tem 359,9 km quadrados. Depois vem a Rússia, depois vem a Austrália, o Canadá, a Argentina e o Brasil. O Brasil fica na 7ª posição, né, em relação aí aos países que tem mais ruas pavimentadas, rodoviárias, né? Na verdade, rodoviárias pavimentadas. Então, o que está sendo indicado na lateral em relação a esse número 25 que está no Brasil aí, ó? O Brasil tem 25, né? O que está sendo indicado aí? Está sendo indicado que o Brasil possui 25 quilômetros de rodovias pavimentadas, né? Então, nós temos aí, ó, essa resposta dessa situação, desse exemplo, né? Deixa eu copiar aqui. Esse número representa que o Brasil, no Brasil, esse número representa que no Brasil existem 25 quilômetros, muito pouco, né, gente? 25 quilômetros de rodovias pavimentadas. Né? Então observe que ele falou o seguinte, né? Que a cada 1000 quilômetros quadrados, né? Então nós temos aí, ó, para cada 1000 quilômetros quadrados da área do país. Então é muito pouco em relação aos outros, né? Então esse número representa que no Brasil existem 25 quilômetros de rodovias pavimentadas, ok? Não esquecendo aí que é para cada 1000 quilômetros de área do país. Beleza? Tranquilo? Então fizemos aí a análise dessa situação. Mas vai haver muito mais exemplos para você identificar. Só lembrando que as informações aí, ó, a nossa variável, né, que a gente fala aí em relação ao estudo, né, a variável está representada no sentido horizontal, ok? Horizontal. Bom, agora vai vir o nosso próximo gráfico, né? Já deu tempo para você copiar, pausou o vídeo. Vamos para o nosso outro tipo de gráfico, que nesse caso é o gráfico de setores. Gráfico de setores, né? Deixa eu colocar aqui de preto. Gráfico de setores. O
gráfico de setores é aquele gráfico que eu falei, né, que é no sentido, é no formato de pizza, né? O gráfico de setores tem o formato de pizza. Então o gráfico de setores ele vai ficar desse tipo aqui, ó. Esse formato aqui, né? Esse aqui é o gráfico de setor. Vou dar uma pintadinha aqui só para ficar mais legal essa figura. Então, no gráfico de setores, as informações elas vão estar sendo representadas assim como se fosse uma fatia de pizza, gente. Okay? Então, esse gráfico de setores, ele representa aí para vocês as informações, né, aqui na lateral. Geralmente é feito isso aí muito no estudo da população, é muito feito também no desenvolvimento da educação. São vários exemplos que podemos, mas pode ser utilizado em outros tipos, tá bom? Então, olha só, o gráfico de setores proporciona uma melhor visualização das relações entre as partes e o todo, né? A parte aqui é a inteira, o todo é a parte retirada, né? A parte e o todo. O exemplo a seguir mostra o grau de escolaridade dos 500 funcionários da certa empresa. Então, observe aí o grau de escolaridade dos funcionários. Nós temos aí, ó, pós-graduação, nesse caso, pós-graduação é 13%, ensino fundamental 8%, ensino médio 22,6%, ensino superior 14,4%, ensino superior completo 42%. Então, nós temos a primeira pergunta. Qual é o número de funcionários com pós-graduação? Pessoal, a única informação que me deu aí, ó, 13%, né? Então, 13% de 500 funcionários. Como é que nós vamos fazer isso aí, professor? É simples, ó. Basta você pegar a sua porcentagem, nesse caso é 13%, dividir por 100 e multiplicar pelo número de funcionários. Nesse caso é 500, né? Então, 13% de 500. É isso que está sendo explícito aqui, né? 13 vezes 500 vai dar 0. 5 vezes 3, 15 vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Dá 5. 500 dividido por 100. Então, dividido por 100, vamos apagar isso aqui, né? Dois números. O número de funcionários é igual a 65 dividido por 1 é 65. Então, a pergunta é respondida, ó. Qual é o número de funcionários com pós-graduação? O número de funcionários com pós-graduação é 65, tá bom? Então, 65 funcionários têm pós-graduação. Essa aí é a nossa resposta. Vamos colocar aqui, né? 65. Coloca bem aqui. 65 funcionários. Possuem pós-graduação, né? Esquece de pós-graduação. Pós-graduação. Então, nós vimos aí, ó, o estudo feito através do gráfico de setores, né? Observem, pessoal, que no gráfico de setores as informações estão no sentido de formato de fatia de pizza, né? É só nós imaginarmos aí a fatia de pizza. Nós temos a pergunta letra B, né? Determine a medida do ângulo correspondente ao maior setor, ou seja, do setor que representa os funcionários da empresa que tem ensino superior completo, mas sem pós-graduação. Então nós temos aí, ó, esse ângulo que ele quer que a gente descubra, né? É o ângulo que está a parte amarela. Então, pessoal, como é que a gente vai descobrir isso aí? Vendo através de uma regra 3 simples. Então, olha só, nós temos a letra B. O todo aqui, uma volta completa no ciclo, não é igual a 360?
Então 360 graus está para quanto? Está para 100%, né? 100%. Uma volta completa 100%. Nós temos aí, ó, o total de porcentagem. Então, 42%, né, que é o total de graduados ou de graduados, está para X. Isso aqui é uma regra de 3 simples. Concorda comigo que a regra 3 simples nós vamos multiplicar o meio pelos extremos. Então, fazendo isso aí, nós vamos ter o seguinte, ó, 100 vezes X é 100x igual 360 vezes 42. Fica 360 vezes 42, né? Então, x vai ser igual a 360 vezes 42 sobre 100. Vamos dividir isso aqui para ficar mais fácil para nós, né? Divide por 10 isso aqui, né? Por 10 vai dar 36. E por 10 isso aqui por 10 vai dar 10. Então nós vamos ter aqui, ó, 36 vezes 42. Ainda dá para simplificar por... Não, só fica aí. Vou fazer bem aqui, 36 vezes 42. 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 4, 24, 1, 25. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. 2, 11, 5, 1. 1512. Então, 1512 dividido por 10. Por 10 dá 1, 1 vezes 10 é 10 para a função por 5. 51 por 10 é 5, 5 vezes 10 é 50, sobra 1. 12 por 10 dá 1, 1 vezes 10 é 10 para 12, 2. E 20 dividido por 10 dá 2. 151,2, né? 151,2 é a porcentagem. Não, é o grau, né? Quer saber grau. Então, quanto equivale aí essa parte amarela? 151,2 graus. Ok? Então fizemos aí, ó, o estudo entre a letra A e a letra B. A letra A eu queria saber qual o número de funcionários possível para a graduação é 75, e a letra B, quanto que representa em graus no ângulo da quantidade de alunos que são formados no ensino superior completo. Então temos aí a letra A e a letra B. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Se você tiver dúvida, mande sua mensagem lá para o professor, que ele vai estar respondendo, né? O próximo, gráfico de linhas. Então, já posso apagar esse aqui, ó. Aqui eu dividi, mas professor, eu posso fazer direto aqui sem dividir? Pode, vai dar a mesma coisa, tá bom? Isso número multiplicado por 20 por 100 vai dar a mesma coisa. Apagando. Vamos para o próximo tipo de gráfico. Vem com o gráfico de linhas, né? Isso aqui é muito comum nós vemos no batimento do coração. Gráfico de linhas. Ou um estudo, né, do grau na escala Richter em relação a um terremoto, onde fica fazendo aquele estudo ali, ó, né? Bom, o gráfico de linhas, eu vou até fazer aqui uma representação para a gente observar como é feito, ou também isso aqui nas eleições, né, no governo atual. Então, olha só, é esse formato aí, né? Então, quando desejamos expor a evolução dos dados no decorrer de um intervalo de tempo, que é o que acontece que eu falei agora há pouco, o gráfico de linhas é o mais adequado. Dessa forma, podemos analisar rapidamente as tendências do aumento ou da redução das variáveis envolvidas. O gráfico de linhas, ao lado, apresenta a evolução do resultado do Brasil no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, PISA, na sigla em inglês, de 2006 a 2015.
ele mostra a pontuação nas 3 áreas avaliadas: matemática, leitura e ciências. Essa avaliação é feita a cada 3 anos e fornece informações sobre conhecimentos e habilidades dos estudantes. Reúne informações sobre variáveis demográficas e sociais de cada país e oferece indicadores do sistema de ensino ao longo dos anos. Sobre esse gráfico, assinale verdadeiro, V para a afirmativa verdadeira e F para as falsas. Corrija as falsas. Letra A. A pontuação em matemática sempre aumentou durante esses anos? Olha só, pessoal, a matemática está aí na cor, acho que é roxa, né? Olha só, no ano de 2006 ela estava 370, né? 2009 para 386, 2012 389 e 2015 ela deu uma queda. Então, a pontuação em matemática sempre aumentou durante esses anos? Não, ela deu uma queda aí, né? Então, a letra A, ela é falsa. Por que ela é falsa? Ela é falsa pois no ano 2009, né? 2015 houve uma queda. Houve uma queda. Então, pessoal, observe aí, ó, que no ano 2015 houve uma queda em relação à matemática, estudo de matemática, né? Letra B. A maior pontuação do Brasil ao longo desses anos foi na área da leitura? A leitura ela está em vermelho. Então, vamos lá. Em 2006, 393 é maior que 390, é maior que 390. Muito bem. Ok, até aí é. Em 2009, 412 é maior que 405, que é maior. Muito bem, ainda continua. Em 2009, né? 2012 agora. A matemática foi 389, a ciências foi 402 e a leitura foi 400. Continua. E em 2015, a matemática foi 377, a ciências foi 401 e a leitura foi 400. Então, é verdadeira a letra B, né? Letra B é verdadeira. Então, não podemos corrigir nada, porque não foi errado. Temos a letra C. Letra C. A pontuação em ciências foi a mesma em 2012 e em 2015? 2012 em ciências, vamos lá. Em ciências 2012 foi 389. Em 2015 foi 377. Então, podemos dizer que essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque a pontuação em leitura foi a mesma em 2012 e em 2015, né? Ela é falsa, pois a leitura, não foi a ciência, foi a leitura, né? Foi a mesma em 2012 e 2015. Pronto, resolvido aí o exemplo, né? Então, temos aí o nosso último, 2 antepenúltimos, né? Esses 2 aí vamos deixar para a próxima aula, que aí nós comentamos eles e aplicamos exercícios, tá bom? Então, pessoal, nós fizemos o nosso estudo aí em relação aos gráficos, né? Gráfico de colunas, no sentido, as colunas ficam no sentido vertical. Gráfico de barras, a informação ela fica a variável fica no sentido vertical. Gráfico de setores fica aqui no círculo, né? E nos setores. Gráfico de linhas, as informações são mais precisas para estudar um determinado dado. E aí a gente vai trabalhar na próxima aula histogramas e pictogramas, tá bom? Bom, então qualquer dúvida que você tiver, mande sua mensagem lá para o professor que vai estar pronto para lhe atender. E não esqueçam de confirmar a participação de vocês mandando joinha lá na aula, tá bom, pessoal? Então por hoje foi só, até o nosso próximo encontro. E lembrando que vou mandar na agenda a atividade que vocês vão precisar fazer aí no livro, tá? Vamos trabalhar o livro didático e também o livro de atividades. Eu vou ver se consigo trazer aqui uns gráficos para a gente fazer o estudo com uma forma concreta, né? Uma forma mais lúdica, para você aprender melhor, tá bom? Bom, por hoje foi só.
Um grande abraço e fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.